Então, olá pessoal, hoje a gente vai começar mais um tecido conjuntivo, né? Que é justamente o tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo ele tem uma característica bem própria dele, porque ele é um tecido de fluido. Então, ele só circula pelo sangue e pelos tecidos. Interessante. Tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo especial é que tem características próprias, por exemplo, células próprias. E o sangue não tem nada dele. Por isso que alguns autores já não chamam mais ele de tecido conjuntivo especial, porque as hemácias que vocês estão vendo aqui, ó, são bicôncavas, né, que a gente vai ver depois, a característica dela, né, porque é achatadinha no meio. Elas produzem as hemácias e os leucócitos não são produzidas no próprio sangue, e sim na medula óssea e nos órgãos linfáticos, que são o baço, o timo, o linfonodo e as tonsilas. Então, esses órgãos, pessoal, lembrando, as tonsilas é a mesma coisa de amígdala, tá? E os linfonodos são essas ínguas que a gente tem debaixo do braço, né? Cotovelo, nessas regiões, tá? Que a gente chama de íngua. Debaixo do braço, a gente também tem na virilha, são os linfonodos. Esses são os órgãos linfáticos que produzem células para o sangue, ok? Mas a gente vai continuar chamando ele de tecido conjuntivo especial até que a nomenclatura saia. Então, o sangue, ele representa, o tecido sanguíneo ele é representado pelo sangue. É um conjunto de tecido, é um tecido de transporte de substâncias nutritivas excretas, né, excretas e gases. Apresenta-se constituído pelo plasma sanguíneo, parte líquida. Então, já sabe, alguém me perguntou na sala de aula também. Essa parte, né, pessoal, do líquido, do sangue, é a parte extracelular do fluido sanguíneo, ok? E pelos elementos figurados. Por que eu chamo figurados? Porque as células não são deles, entendeu? Por isso, as células não são do sangue. Aí os elementos figurados são as células. Então, as células, a gente vai ter dois tipos de células, basicamente. A, a leucocitária, representada pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos, e série eritrocítica, representada pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Eritrocítica, eritrócito é a mesma coisa de hemácia. E os fragmentos celulares. Por que eu chamei de fragmento? Porque algumas pessoas dizem que plaquetas são células. Plaquetas não são células, são fragmentos de células do megacariócito, de uma célula chamada megacariócito, que a gente vai ver mais na frente. Ok? Série leucocitária compreende dois conjuntos de células. São os granulócitos, eu estou querendo dizer o seguinte, que são os granulócitos representados pelo neutrófilo, eosinófilo, ou acidófilo e basófilo. Então, eu tenho três. Eosinófilo e acidófilo são o mesmo, neutrófilos, acidófilos e basófilos. E há granulócito, linfócitos e monócitos, que desempenham no conjunto, o equilíbrio do organismo com a produção de anticorpos de heparina e histamina, o que é que a gente vai ver agora aqui. Então, granulócito quer dizer que são leucócitos que têm grânulo dentro do citoplasma dele, certo? E agranulócito significa que não tem grânulo. Negação, não tem grânulo dentro do citoplasma. A gente vai ver as imagens depois. Então, o neutrófilo, pessoal, a característica do neutrófilo, do núcleo dele de dentro, ele pode apresentar com 3 lóbulozinho, que a gente vai ver depois, ou 5 lóbulos. Por isso que a gente chama que o neutrófilo, ele pode ser chamado, ele é da série granulocítica e que apresenta 3 ou 5 lóbulos do seu núcleo. Tá? Ou então a gente chama ele de tri ou pentalobular. O eosinófilo e o neutrófilo, pessoal, só para a gente ter uma base melhor, o neutrófilo ele é responsável pela destruição das bactérias. Então, cada um basicamente tem uma especificidade de destruição, que são células de defesa. O eosinófilo já participa no processo de infecção dos parasitos e vírus também, ok? Quando a gente tem uma citosoma mansone, aumenta esses neutrófilos, esses eosinófilos aqui. O basófilo tem uma característica de um núcleo irregular, ocupa quase todo o citoplasma, o núcleo dele, e tem grânulo no citoplasma.
Os agranulócitos é que não tem grânulos. Linfócitos são células grandes, volumosas, também responsáveis pela produção de anticorpo, tá? Então, o núcleo dele é bem redondinho, bem regular e ocupa quase todo o citoplasma da célula. Os monócitos também viram linfócitos depois, tá? Que desempenham no conjunto o equilíbrio do organismo com a produção de anticorpos, de heparina e histamina. O que eu quero falar para vocês? Heparina é uma substância anticoagulante que tem no sangue. E histamina, pessoal, é uma substância que é um vasodilatador. Por exemplo, quando a gente pega uma infecção, quando a gente pega algum processo alérgico, por exemplo, então o nosso organismo, quando recebe um produto alérgeno e a gente é alérgico a isso, o que acontece? Quando esse produto entra em contato com a gente, essas células, os basófilos, principalmente os basófilos, eles começam a liberar uma proteína, uma substância chamada histamina. Essa histamina vai se ligar nos vasos sanguíneos e vai dilatar o vaso. Dilatando o vaso, o sangue vai extravasar para a periferia. Por isso que fica aquelas placas da gente no corpo, aquelas placas de sangue, entendeu? Justamente por isso, porque o sangue extravasou do vaso. É isso aí, ok? Então, só para a gente entender, né? O neutrófilo tem, 1, 2, 3. Mas pode ter 3 ou 5 lóbulos. Por isso que a gente chama que ele é tri ou pentalobular e tem grânulo no citoplasma. O eosinófilo ele tem 2 ou 4 lóbulos. Pode ser 2 ou 4. Então, a gente chama de biotetralobular. E tem grânulo no citoplasma. O basófilo é irregular, ele é irregular e ele não ocupa todo o espaço do citoplasma. Mas ele tem grânulo, tá vendo esses pontinhos aqui? São os grânulos do citoplasma. Então, esses 3 aqui, faz parte da série granulocítica e esses 2 últimos aqui faz parte da série agranulocítica, não tem grânulo. A diferença, o linfócito tem um núcleo bem irregular e ocupa todo o citoplasma da célula, volumoso. E esse monócito, ele ocupa pouco espaço, tá? E ele é irregular também e não tem grânulo. Lembrando vocês que essas células é que produzem anticorpo. Então, essa célula tem que reconhecer uma proteína do vírus, por exemplo, que está acontecendo agora na pandemia, né? E os Estados Unidos já encontrou já um anticorpo que possa combater esse vírus, está só esperando melhorar para liberar essa vacina. Não é isso? O que acontece? Quando o vírus entra na nossa célula de defesa, quando o vírus, o coronavírus, ele entra, ele tem um sentido chave-fechadura. Ele tem uma proteína e a nossa célula também, que tem afinidade. Quando ele se liga, ele entra na célula e se multiplica. O que está acontecendo? A gente tem que entender o seguinte, tem que reconhecer essa célula, o anticorpo reconhece essa célula para combater, destruir esse vírus antes dele entrar nas nossas células, ok? Os eritrócitos, eles são representados, pessoal, os eritrócitos são representados justamente pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. São minúsculos, pequenos, numerosos, anucleados, porque não tem núcleo, né? As hemácias não têm núcleo. Lembrando que as últimas células do nosso organismo, as únicas células do nosso organismo que não possuem núcleo são as hemácias, ok? São as hemácias. Então, ela é responsável pelo transporte dos gases associados à hemoglobina. A hemoglobina está dentro dessa célula e ela é chamada de oxihemoglobina e carbohemoglobina. O que é isso? A oxihemoglobina carrega o oxigênio do pulmão e leva para o corpo, para as outras células. A carbohemoglobina ela volta com o gás carbônico para o pulmão para que a gente possa expirar, jogar para fora, ok? Essa é a função básica dos eritrócitos. Interessante também, conhecido como as hemácias dos glóbulos vermelhos minúsculos, não é isso? Bicôncavos e anucleadas, responsáveis pelo transporte de gases, beleza? Formações celulares com período de vida variando entre 90 a 120 dias, pessoal. Então, as hemácias têm essa duração de vida, 90 a 120 dias.
Depois disso, desses 90 a 120 dias, ela envelhece, aí ela não tem mais função. O que ele faz? Ela é recolhida pelo baço e o baço destrói as hemácias. É o principal órgão destruidor das hemácias, é o baço, ok? Então, no sexo feminino, 3,9 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Masculino chega até 6 milhões por milímetro cúbico de sangue, sendo absorvidas quando envelhecidas, que eu acabei de falar para vocês, ok? Então, a queda do número de hemácias no valor mínimo de referência desses exames que colocam para a gente aí nesses laboratórios, entendeu? Está associada à hemoglobina. Pode apresentar um quadro de anemia, por exemplo, anemia hemolítica, né? Quebra das hemácias, diminui. A hemolítica significa quebra. Existe uma doença autoimune também que causa essa doença hemolítica. Ela quebra as hemácias, a gente vai ficando com perda de hemácia e necessariamente com falta de ar. Esse é um principal sintoma, ok? Lembrando para vocês que os leucócitos são as células brancas. Quando a gente tem uma infecção, a gente chama de leucocitose. No exame de sangue vai dar leucocitose. Indica uma quantidade elevada de leucócitos. Por exemplo, nos exames sanguíneos tem aquele valor de referência lá. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse valor de referência tem assim, valor de referência entre 3 a 7 mil leucócitos. 7 mil. Leucócitos é na casa de 7 mil. Os eritrócitos são na casa de milhões. Por isso que o sangue é vermelho e não branco. Então, quando eu tenho 3 a 7 mil leucócitos e meu sangue lá, no meu exame de sangue, apareceu lá 20 mil leucócitos a cada milímetro cúbico de sangue, indica que eu estou com uma infecção. Porque eu estou com minha leucocitose, meus leucócitos altos. A gente chama de leucocitose. E leucopenia é o contrário. Quando eu estou com leucopenia, eu estou com baixa de imunidade, porque eu estou abaixo de 3 mil leucócitos. Ok, pessoal? Assim também são os eritrócitos. Abaixo de 3 milhões por milímetro cúbico de sangue, eu estou com anemia. Tá bem? Beleza, pessoal? As plaquetas ou trombócitos são fragmentos celulares produzidos ao nível da medula óssea vermelha por fragmento do citoplasma de uma célula chamada de megacariócito. Essa célula, ela é grande, megacariócito, ela é grande e ela vai se fragmentar depois e se transformar em plaquetas, envolvido no mecanismo de coagulação sanguínea. Pronto, justamente isso. Essa coagulação sanguínea aqui fica duro. Quando a gente se corta, automaticamente a gente pressiona um pouquinho e espera todas as plaquetas chegarem junto com o fator de coagulação, aí ele fecha aquele buraquinho. Fica pretinho ali. Fica preto, a gente não pode tirar aquele pretinho. Aquele pretinho é justamente para dar tempo do epitélio se regenerar, aí pronto. O trombo, quer dizer, a coagulação, ela só é importante até enquanto não se regenera o tecido, ok? Depois ele some, esse trombo. Então, o tecido especial sanguíneo, sangue, apresenta maior concentração de hemácias, que eu acabei de falar, e menor concentração de leucócitos e plaquetas. Trombócitos inseridos na matriz plasmática. Essa é a descrição histológica do tecido sanguíneo. Lembrando vocês que quando a gente fala de plaquetas, também tem um número de referência. O número de referência da plaqueta no exame de sangue, que a gente vai dar uma olhadinha durante a aula à noite, é que as plaquetas ela pode ter uma leucopenia, uma plaquetopenia. O que é plaquetopenia? Plaquetopenia é baixa de plaqueta. Se eu tenho baixa de plaqueta, aí acontece muito sangramento, porque ela diminui também a possibilidade de fazer a coagulação sanguínea. Por isso que os pacientes com dengue hemorrágica, por exemplo, ele tem muito plaquetopenia, então ele sangra. Então, qual é o tratamento? O tratamento é
bolsas de plaquetas para administrar nesse paciente. Então, quando o paciente está com dengue hemorrágica, o primeiro procedimento de qualquer profissional de enfermagem é deixar ele deitado sem fazer esforço físico, porque ele pode sangrar a qualquer momento, beleza? Plaquetocitose também existe. O que é plaquetocitose? Quando está acima de 400 mil a plaqueta. Então, o paciente fez o exame, deu acima de 400 mil, então ele tem um risco de trombose muito grande, porque ele pode coagular o sangue em qualquer momento dentro do corpo sem ser necessário. Então, quando ele coagula, ele começa a endurecer o sangue dentro dele, e coagulação é endurecimento do sangue, tá, pessoal? Então, quando ele pode entupir uma veia, uma artéria, e acontecer a trombose. Então, histologicamente, se eu observar, observam bem, ó, esses vermelhinhos aqui, ó, esse espaço branco aqui, ó, é o plasma sanguíneo, é o líquido que está entre as células, ó, entre as células, beleza? E esse aqui é um linfócito, já conheço, ó, porque está grande e volumoso. Aqui é um neutrófilo, aqui é um eosinófilo, aqui também é um neutrófilo, e aqui é um monócito. Olha o monócito bem aqui, ó. Desculpa, esse é o monócito, esse aqui, ó. Esse é o monócito, e essa célula aqui ela já está sendo danificada, destruída, entendeu? Pode observar. Mas as células aqui, essas outras aqui que não tem núcleo, que não parece o roxinho, ó, são as hemácias, por isso que a gente chama de numerosas. Eu tenho mais hemácias do que leucócitos no sangue. Se eu for descrever essa célula, sistema circulatório, o órgão sangue, qual é o tecido? Epitelial, tecido conjuntivo especial sanguíneo, com numerosas bicôncavas e anucleadas, que são as características das hemácias, tá? Numerosas bicôncavas e anucleadas hemácias, poucos leucócitos inseridos na matriz plasmática, ok? Aqui eu não estou vendo plaquetas, pessoal. Mas pode ter. Olha aí, numerosas hemácias, ó, numerosas hemácias, ó, e poucos leucócitos. Às vezes a gente encontra pouquinho. Esse aqui é o quê? Neutrófilo eosinófilo. Um eosinófilo, porque tem 4 lóbulos. Ele é tetralobular, ok? Olha aí o linfócito bem grandão e olha as hemácias. E aqui já são hemácias desgastadas já, ó. Essas aqui já estão envelhecidas e depois elas vão direto para o baço degradar ela, destruir e aproveitar as proteínas, que o nosso organismo é inteligente. Então, muito obrigado, pessoal. Finalizo lembrando que a ciência é a arte do que é possível e a prática do que deve ser feito. Então, vamos estudar e vou esperar vocês na aula para tirar as dúvidas, ok, pessoal? Muito obrigado.